Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula de número 7, né? Continuando aqui o assunto de modelos discretos, de sistemas. Então, na aula de número 6 a gente falou um pouco sobre equações de diferenças, falamos um pouco sobre transformada Z, falamos um pouco sobre função de transferência discreta e agora vamos falar um pouco, já começamos na verdade na aula de número 6, mas vamos continuar, sobre sistemas amostrados. Então, eu vou colocar aqui na transparência, vamos fazer uma breve recapitulação da aula anterior e a gente retoma o assunto. Então, muito bem, esse é o diagrama de blocos de um sistema amostrado, né? Nós temos aqui, a gente falou na aula anterior, que a gente tem basicamente a união, né, do universo analógico, né, os processos, né, físicos, reais, eles são por natureza analógicos, certo? E temos aqui um sistema digital, né, onde eu tenho o computador digital ou qualquer que seja o dispositivo digital funcionando aí como controlador, né? Então, para que haja uma conversa, uma comunicação entre esses dois mundos, eu preciso de uma interface aí, né? Onde eu tenho que ler o sinal, né, que vem do sensor, então essa leitura que ela é analógica, e aí eu tenho uma conversão aqui que a gente chama de conversão analógico para digital, né? Então isso aqui geralmente a gente chama isso aqui de amostrador, né? Então você tem um processo de amostragem aqui, né? E aí este sinal aqui, que já é digital, né? Este sinal que é digital, Y de K, ele vai para o computador digital e ele é comparado com um sinal de referência, e o controlador que está aqui, né, que é um controlador digital, ele vai informar, né, ele vai fornecer uma sequência de sinais de controle. E esta sequência ela precisa passar por uma conversão, né, de digital para analógico, né, em que esta conversão, que a gente chama comumente esse processo aqui de interpolação, isso aqui nada mais é do que um interpolador, né? Ele vai transformar essa sequência U de K em um sinal U de T, né? Que vai ser o sinal enviado ao meu atuador, ao atuador, né, desse processo. E aí a gente falou um pouco sobre cada uma dessas interfaces, né? Eu tenho a conversão analógico-digital, onde o computador recebe a sequência representando os valores do sinal de saída, Y de T. Então perceba que em cada instante de amostragem, aqui, ó, 0, Tzão, 2 Tzão, 3 Tzão, este sinal aqui ele é amostrado, né? Ele é amostrado, de forma que eu tenho a sequência discreta aqui que representa este sinal, né? E tenho na conversão DA, né, na conversão digital analógica, o conversor ele recebe a cada T unidades de tempo, né, um valor numérico digital do computador, né, e gera para um conversor ideal de forma instantânea um sinal analógico proporcional a este valor, geralmente sob a forma de uma tensão elétrica. Então, perceba que aqui eu tenho esta sequência que representa o meu sinal de controle, né? Esta sequência ela é imposta aqui no sinal analógico correspondente. A cada período de amostragem ele escreve, né, na saída, né, ele gera aqui na saída, né, um valor, né, proporcional, né, a este valor aqui da sequência, né, que eu tenho discreta. E lembra que eu falei que esse procedimento geralmente ele chama de interpolador, né? Então, como o conversor ele não envia nenhuma, o computador ele não envia nenhuma informação entre um período de amostragem e outro, né? O que é que o nosso conversor faz? Ele interpola, ele mantém constante, ó, o último valor recebido, né?
Então, quando ele faz isso, né, quando ele faz esse procedimento, a gente chama esse segurador, né, de segurador de ordem zero, ou em inglês, zero order hold, certo? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre modelo do amostrador, certo? E modelo do segurador, né? Então, você tem dois processos aí envolvidos, né? O processo de amostragem, né? O processo do amostrador e o processo do segurador, tá? Então, vamos levar em conta para tentar construir o modelo do amostrador, né? Considerando uma função no tempo, né? Uma função do tipo impulso unitário, que a gente está chamando aqui delta de t, né? Essa função também vocês podem encontrar na literatura aí, como sendo a função delta de Dirac, né? Uma função contínua. Ela é definida como sendo delta de t é igual ao limite de h tendendo a zero de delta t, onde delta de t, delta maiúsculo, né? É igual a 1 sobre h, né? Para t, né? No intervalo de 0 até h, né? E 0 para t maior ou igual a 0 ou menor que 0. Então, esta função ela é representada dessa forma aqui, ó, né? Indicando o quê? Que eu tenho uma função cuja amplitude, digamos assim, né, dela, ela é infinita, ó, ok? No entanto, a área, como isso aqui é um valor que tende a zero, esse h aqui é um valor que tende a zero, a área disso aqui ela é unitária. Então, integral, certo? Dessa função, né? A integral dessa função, se você integrar ela no tempo, por exemplo, de menos infinito a mais infinito, você na verdade nem precisa integrar de menos infinito a mais infinito. Se você integrar de 0 menos a 0 mais, por exemplo, você vai ter que essa integral aqui ela vai ser 1, né? A área disso aqui, por definição, é 1, né? De forma que quando você integra esta função aqui, ó, quando você integra esta função aqui, ó, você passa por um integrador, né? O meu U de t vai ser exatamente isso aqui, vai ser exatamente esse sinal do tipo degrau. Aí vocês podem estar perguntando por que eu estou apresentando isso aí, qual o objetivo da gente definir aqui essa função impulso unitário, né? A gente vai definir isso porque no processo de amostragem a gente pode pegar representar, né, por exemplo, um sinal amostrado, né, como sendo uma sequência de impulsos, esses impulsos deslocados no tempo, multiplicados por um fator que vai ser exatamente a amplitude, né? Vai ser exatamente o peso, digamos assim, do meu sinal, certo? Então, no modelo do amostrador, então, um amostrador seria um dispositivo que recebe na entrada uma sequência de valores U de K e que gere na saída um sinal que eu estou chamando aqui U estrela de T, formado por um trem de impulsos com periodicidade T, cada um multiplicado pelo valor correspondente na sequência. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho aqui a sequência, né? Uma sequência discreta, né? Então, o amostrador ele seria nada mais do que eu representar cada um desses valores aqui, ó, multiplicado por um impulso, certo? Né? Isso aqui vai ponderar a amplitude desse impulso, digamos assim, né? E isso na verdade, é um peso que a gente está impondo a esse impulso, e isso, ó, deslocado no tempo. Então, eu tenho deslocado t unidades de tempo, 2t unidades de tempo, 3t unidades de tempo, de forma que o meu U estrela de t pode ser escrito como somatório de k variando de 0 até infinito, de U de k delta de t menos k tesão. Então, esse t menos k tesão é exatamente o que impõe, do ponto de vista matemático, né, esse deslocamento temporal aqui, tá? Então, eu tenho isso aqui representado na saída desse amostrador, ok? Agora que falamos do amostrador, vamos falar agora um pouco do segurador, né?
o interpolador, digamos assim, tá? Então, o modelo do segurador, né, que a gente chamou de segurador de ordem zero, que é o que a gente vai trabalhar aqui, é um dispositivo que, ao receber um impulso de magnitude alfa na entrada, durante t unidades de tempo, né, e zero com valor após isso. Então, ele vai receber isso. Então, no instante t, por exemplo, ele vai receber um impulso de magnitude alfa, depois zero. 2t, ele recebe um impulso com outra magnitude, e por aí vai. E o que é que ele tem que fazer? Ele vai receber esse sinal. E o que é que ele tem que fazer com esse sinal? Né? Ele tem que manter aquele sinal, né, alfa até o próximo período de amostragem, certo? Então, este sinal que a gente deseja, né, que é este aqui, ó, então, ele recebeu nesse instante aqui o impulso de magnitude alfa, ó, ok? E na saída ele deve gerar, né, isso aqui, ó. Ele deve segurar este valor alfa até o próximo período de amostragem, tá? Então, neste caso, a gente pode pegar este sinal aqui, ó, que a gente deseja, e decompor ele da seguinte forma, né? Isso aqui pode ser decomposto, né, como sendo um degrau de amplitude alfa, né, um degrau de amplitude alfa menos um degrau de amplitude alfa, porém deslocado t unidades de tempo, certo? T unidades de tempo. Então, este sinal menos este sinal aqui, ó, ele corresponde a este sinal, ok? Que é o que a gente deseja na saída do segurador. Então, estes sinais aqui, ó, eles são bem conhecidos. São sinais do tipo degrau. Só que este aqui é um degrau sem nenhum deslocamento temporal e este aqui deslocado no tempo, né? Então, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó, né? Um degrau, né? Imagine que a gente tem um impulso aqui, né? Imagine que a gente tem um impulso aqui nesta entrada, né? A gente viu que quando a gente integra o impulso, a gente impõe na saída um degrau. Lembra que a gente mostrou aqui, ó? Quando a gente integra o impulso, a gente tem na saída um degrau, porque a gente sabe que a área disso aqui é unitária, né? A área do impulso é unitária. Então, o impulso integrado vai me gerar aqui na saída um degrau, e aqui o impulso atrasado e integrado, ó, vai me gerar aqui também um degrau, só que deslocado no tempo. A diferença disso, com isso, vai gerar exatamente o que eu quero, né? Então, escrevendo isso aqui, tudo que a gente falou, no domínio da transformada de Laplace, né, a gente vai ter um integrador. Ele é representado como sendo 1 sobre S, né? Então, eu tenho 1 sobre S aqui, 1 sobre S aqui, né? E este integrador, antes desse integrador, eu tenho que impor um atraso. Então, lembrando lá das propriedades da transformada de Laplace, né? Quando eu quero impor um atraso a uma determinada função, né? Quando eu quero representar uma função atrasada no tempo, né? No domínio da transformada, eu vou multiplicar a transformada daquela função, certo? Que não, ela sem o atraso, logicamente, por E elevado a menos S t, onde t é o atraso que eu quero, né? E como eu quero um atraso de t unidades de tempo, digamos assim, né? Que é onde t é o meu período de amostragem, eu faço E elevado a menos st. Tá? Então, isso aqui eu vou resolver. Isso aqui é um diagramazinho de bloco, né? Eu tenho dois ramos aqui, digamos assim, em paralelo, né? Eu simplesmente vou fazer isso aqui menos isso aqui. Quando eu faço essa diferença, eu obtenho esta função de transferência, que é a função de transferência do meu segurador de ordem zero, ok? Então, o modelo do meu conversor DA, ele pode ser obtido a partir da conexão em série de um amostrador e de um segurador de ordem zero, certo? Então, as plantas, então o segurador, o amostrador vai gerar o quê? O trem de impulsos. E o segurador vai fazer o quê? Vai interpolar aquilo ali, tá? Então, as plantas que recebem sinais
advindos de um conversor DA. O conversor ele é decomposto, né, em um amostrador e um segurador. E o efeito do segurador, perceba que o segurador ele impõe uma certa dinâmica aqui, ó. Ele impõe uma certa dinâmica. Então, o que é que a gente faz na prática? A gente incorpora esta dinâmica à planta. Quando eu faço isso, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o meu controlador, perceba que o controlador ele precisa enxergar a planta. Eu estou dizendo que quando eu vou projetar o meu controlador, eu projeto ele de forma que ele entenda que na planta eu vou ter um efeito de um segurador, certo? Então, por isso que a gente geralmente faz o quê? Pega o efeito do segurador, né? Ele não está em série com a planta, né? Eu pego planta, segurador, isto aqui em série, e faço com que o meu controlador entenda o efeito dessas duas coisas juntas, certo? Então, seria mais ou menos o seguinte, né? Então, ao invés de ter o sinal real gerado pelo conversor aplicado a uma planta real, né? Teremos um trem de impulsos, que eu estou chamando aqui o estrela de T, gerado por um amostrador aplicado a uma planta virtual. Entenda, quando eu estou falando de planta virtual, eu estou dizendo que é o meu segurador em série com a planta real, certo? Então, na verdade, ao invés de a gente ter isto aqui, ó, a gente ter isto aqui, que seria o meu sinal, né, analógico imposto à planta, né? Na verdade, o que é que eu faço? Eu pego o trem de impulsos gerado pelo amostrador, certo? E imponho ele o segurador em série com a planta. Então, o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a função de transferência disso aqui, ó. A função de transferência disso aqui. Planta mais segurador, certo? Então, você vai ver, por exemplo, quando você está trabalhando no MATLAB, que você pega uma função de transferência e você quer transformar numa função de transferência discreta, o que é que você faz? Você tem uma função lá chamada C2D, contínuo para discreto, né, onde você passa o primeiro parâmetro, a função de transferência, e o segundo parâmetro você diz o método, né, do segurador que você está usando. Então, geralmente, o segundo parâmetro por padrão é um ZOH, Zero Order Hold, segurador de ordem 0, certo? Então, a função de transferência para sistemas amostrados, né, quando eu estou falando aqui função de transferência para sistemas amostrados, eu estou falando planta mais segurador, ela pode ser obtida como? Aplicando um pulso, não é impulso, agora sim, é um pulso unitário, né? Portanto, o procedimento para sua obtenção é o seguinte: eu vou aplicar na entrada do sistema esta sequência aqui, ó, U de K é igual a 1 para K é igual a 0, e U de K é igual a 0 para K diferente de 0. Aí eu vou fazer G de S como sendo a transformada Z de Y de K, a gente já viu isso, né? Já explicamos o porquê disso, onde Y de K é a sequência obtida na saída do sistema. Quando eu aplico um pulso unitário a um sistema amostrado, equivale a aplicar um único impulso unitário à planta precedida de um segurador, certo? Então, quando eu faço U de K igual a delta de K, né? Isso implica dizer que o meu U estrela de T é igual a delta de T, certo? Então, quando eu faço isso, né, ao aplicar o único impulso unitário, né, se a planta ela tem função de transferência contínua G de S, a transformada de Laplace do sinal de saída vai ser Y de S é igual a G de S, U de S, certo? Ok? Isso aqui equivale a eu ter isso aqui, que é a função de transferência do meu segurador de ordem 0, multiplicado por G de S, multiplicado por U estrela de S. Né? U estrela de S é a transformada de Laplace de U estrela de T, certo? Então, como U estrela de T é igual a delta de T, né? É o sinal que eu estou impondo, né? É a minha função impulso unitário, né? Então, U estrela de S vai ser igual a 1, tá? Isso implica dizer que o meu Y de S vai ser igual a isso aqui, ó, a parte referente ao meu segurador de ordem 0 multiplicado por G de S.
né? Isso implica dizer que y de t vai ser igual a Laplace inversa de y de s. É difícil, pessoal, gravar de casa. Vai passar o carro do gás agora. Desculpem. Não vou parar a gravação. Vamos lá. Isso implica dizer que o meu y de k é y de ktzão, né? Então, o meu y de t é a Laplace inversa disso, de forma que o meu y de k é o meu y de ktzão, certo? Então, o que é que eu vou fazer? O meu g de z, ele vai ser o z de y de s, certo? É exatamente o que eu quero fazer, calcular a transformada z de y, seria do meu y de s, né? E aí eu sei que o meu y de s, a gente já viu aqui, ó, ele é a parte referente ao segurador multiplicado por g de s, ok? Então vai ficar isso aqui, ó, vai ficar isso aqui. Se a gente desmembrar isso aqui, a gente vai ter transformada z de g de s sobre s menos transformada z disso aqui sobre s, tá? Então esse termo aqui, ó, a gente já viu, ele corresponde a um atraso no período de amostragem. Então eu estou atrasando t unidades de tempo. Se eu estou atrasando em tempo contínuo t unidades de tempo, em tempo discreto eu vou estar atrasando um período de amostragem. E a gente viu nas aulas anteriores que no domínio da transformada z, atrasar um período de amostragem equivale a multiplicar por z elevado a menos 1. Né? Então, isto aqui para mim, ó, equivale a... Eu tenho isso aqui, ó, estou atrasando um período de amostragem, ó, que corresponde à transformada z disso aqui, que multiplica a transformada z de g de s sobre s. Certo? Ok? Então, vou substituir isto aqui, e aí eu vou ter que o meu g de z vai ser 1 menos z elevado a menos 1, que multiplica g de s sobre s. Então, escrevendo isso aqui em termos de potência de z, é a mesma coisa, né? Eu vou ter z menos 1 sobre z, que multiplica a transformada de g de s sobre s. Então, perceba que se eu tenho uma função de transferência contínua e desejo obter uma função de transferência discreta no contexto de um sistema amostrado, isso equivale a fazer o quê? Equivale a dividir g de s por s, calcular a transformada z disso aqui, isso é tabelado, né? Basicamente, você vai expandir isso em frações parciais e olhar na tabela, né, os termos correspondentes da transformada e multiplicar isso aqui por z menos 1 sobre z. Certo? Então, é este o procedimento quando eu quero calcular a função de transferência discreta a partir de uma função de transferência contínua de um sistema amostrado, considerando um segurador de ordem 0. Certo? Muito bem. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, né? E vamos fazer, é um circuito elétrico, né? A gente vai fazer o seguinte exercício. Eu tenho um circuito elétrico, eu vou obter uma função de transferência contínua, né? E obter a resposta desse sistema para uma entrada degrau unitário, certo? E depois vou obter a resposta desse sistema para uma rampa unitária. Então, eu vou calcular a resposta para um degrau, né? Depois para uma rampa no sistema contínuo, beleza? Depois, vou obter a função de transferência discreta, supondo, nesse caso aqui, ele pede um período de amostragem de 30 milissegundos, e vou obter uma resposta desse sistema também para os mesmos sinais, para um degrau unitário, depois para uma rampa unitária, certo? Depois eu vou comparar essas duas soluções, as duas soluções encontradas, a solução contínua e a solução discreta. Obviamente, esta comparação eu vou fazer K igual a 1, 2, 3, 4 nos tempos, né, correspondentes ao período de amostragem, né? T igual a 0, T igual a 0,03, T igual a 0,06 e por aí vai. Por quê? Por que 0,03? É o período de amostragem que eu defini aqui, ó, 30 milissegundos, ok? 30 milissegundos. Então, para achar a entrada, a relação entrada e saída desse sistema é muito simples. Esse circuito aqui, ele nada mais é do que um divisor de tensão
eu tenho aqui na entrada U de T e eu tenho aqui na saída Y de T, e aí eu tenho aqui um resistor e um capacitor, e a saída é a tensão nesse capacitor. Isso aí nada mais é do que um divisor de tensão, tá? Então, no domínio da transformada, eu posso calcular, né, cada um desses elementos aqui, a impedância complexa correspondente, certo? E aí, se eu considero a impedância complexa de cada um deles, eu aplico um divisor de tensão, né? Então, no divisor de tensão, a tensão da saída vai ser igual à impedância, no caso nesse caso aqui do capacitor, né? A impedância que corresponde à tensão de saída, dividido pela soma das impedâncias, multiplicado pela tensão de entrada. Isso é um divisor de tensão. Então, com isso, eu relaciono a entrada e a saída facilmente. Passo U para cá, vai ser o meu G de S, vai ser isso aqui, ó, impedância do capacitor sobre a impedância do resistor, mais a impedância do capacitor. Tá? Então, impedância complexa do capacitor. 10, isso aí vocês lembram da teoria de circuitos, né? 10 elevado a 6 sobre S, sobre a impedância do resistor, 10 elevado a 5, mais impedância do capacitor, 10 elevado a 6 sobre S. Então, isso aqui vai me dar esta função de transferência. Função de transferência de primeira ordem, certo? Eu tenho apenas um polo em S igual a menos 10, tá? Agora, vamos aplicar, né, uma entrada do tipo degrau unitário. Então, quando eu aplico aqui o degrau, né, a transformada do degrau é 1 sobre S. Então, Y de S vai ser 10 sobre S, que multiplica S mais 10. Vou expandir isso em frações parciais, vai me dar isso aqui, ó. Né? Eu vou obter isso aqui e vou calcular a transformada inversa. A transformada inversa, né, para obter Y de T, vai ser 1 menos E elevado a menos 10T. Então, esta aqui, ó, é a minha solução, né? A minha equação de saída no tempo, ok? Que é a solução desse sistema. Para aumentar a rampa, né, vamos aplicar ao invés do degrau, uma rampa vai ser 1 sobre S ao quadrado, uma rampa unitária, né? Isso aqui eu vou ter Y de S, vai ser G de S U de S, que vai ficar 10 sobre S ao quadrado, que multiplica S mais 10. Vou expandir da mesma forma em frações parciais, ó, e vou obter isto aqui. Né? Aplicando a transformada inversa nisso aqui, eu vou ter Y de T, é T, né, que é a transformada inversa disso aqui, menos 0,1, que é a transformada inversa disso, mais 0,1, que multiplica E elevado a menos 10T. Então, isto é a minha saída no tempo para uma entrada do tipo rampa unitária. Tá? Agora, vamos calcular, né, uma função de transferência discreta. Aqui eu estou imaginando o seguinte, eu estou imaginando que este circuito, né, ele vai ser, digamos assim, vai estar inserido num contexto daquele que a gente viu no início, dentro de um sistema amostrado. Então, a entrada desse sistema, certo? Vai ser uma sequência que eu vou impor a ele, né? No caso, uma sequência correspondente ao degrau, uma sequência correspondente à rampa, tá? E eu vou ter nele, na entrada dele, né, vou ter um segurador de ordem 0. Tá? É isso que eu estou imaginando. Então, quando isso é verdade, eu devo calcular da seguinte forma, da forma que a gente mostrou. Vou dividir G de S por S, né? Vou obter isso aqui, né? Expando em frações parciais, vou obter isso aqui, né? E aí eu posso calcular a transformada Z disso aqui. Isso é tabelado, tá, pessoal? Isso aqui é tabelado, tá bom? Então, a transformada Z de 1 sobre S é isso aqui, ó, Z sobre Z menos 1. E a transformada Z disso aqui, 1 sobre S mais 10, né, é Z sobre Z menos E elevado a menos 0,3. Né? Então, vou desenvolver isso aqui e vou obter isto aqui. Ó. Mas lembre-se que isso não é minha função de transferência discreta do meu sistema amostrado ainda. Tá? Isso aqui é o quê? Eu preciso multiplicar isto aqui por quem? Por Z menos 1 sobre Z. Certo? Por Z menos 1 sobre Z, ok? Então, eu vou ter Z menos 1 sobre Z, que multiplica a transformada Z de G de S sobre S, que é isso aqui, e vai me resultar nisso aqui, 0,6 sobre Z menos 0,74. Então, esta é a minha função de transferência discreta do meu sistema amostrado, como se eu estivesse enviando um sinal, né? E eu estivesse enxergando ali, junto com aquele circuito, junto com aquela planta, um segurador, certo? Eu
eu posso escrever isso ainda em termos de uma equação de diferenças, certo? Posso escrever isso como uma equação de diferenças. Então, posso fazer isso de forma simples. Eu vou escrever, ao invés de g de z, eu escrevo g de z a menos 1, né? Isso vai... Eu vou ter este resultado aqui, ó, 0,6, que multiplica z elevado a menos 1, sobre 1 menos 0,74, que multiplica z elevado a menos 1. Tá? É basicamente dividir em cima e embaixo por z. Eu vou obter agora polinômios em potências negativas de z. Tá? Então, passando isso aqui para equações de diferenças, né? Eu vou ter que y de k vai ser 0,74 y de k menos 1, mais 0,26 u de k menos 1. Né? Ok? Eu posso escrever assim e calcular as coisas dessa forma, considerando k igual a 0, 1, 2, 3, de forma recursiva. Ou posso simplesmente aplicar o sinal que eu quero, né? Aqui eu escolheria ou um degrau ou uma rampa, ou posso simplesmente escolher o sinal que eu quero. Por exemplo, eu quero um degrau, ó, então a transformada z do degrau é isso aqui, né? Quando eu multiplicar isso aqui por g de z, ó, eu vou ter isto aqui, expando em frações parciais, ó, e aplico a transformada inversa de z, né? Ok? Quando eu aplico a transformada inversa de z, eu obtenho esta sequência, né? Esta sequência, essa função de sequência aqui, ó, como sendo 1 menos e elevado a menos 0,3k. Né? É uma função y escrito como uma função de k, ok? Então, isso aqui já é a minha, digamos assim, saída, né? No tempo discreto, ok? Considerando a entrada degrau aplicada, degrau unitário, tá? Então, vamos comparar, né? Vamos comparar. Estou comparando quem? O que eu obtive lá, a saída, o resultado que eu obtive lá no sistema contínuo, com o que eu obtive amostrado, né? Discreto, a saída discreta. Tá? Então, quando eu faço isso, né, observe que o discreto que está representado aqui por um sinal de mais, ele corresponde perfeitamente, ó, perfeitamente, exatamente em cima, né, da curva, né, do sistema contínuo. Tá? Agora, se eu vou aplicar uma rampa, né, perceba aqui, ó, a transformada da rampa que eu quero, ó, a transformada z da rampa, é isto aqui, ela está em função do período de amostragem. Isso é tabelado, viu, pessoal? Isso é tabelado, né? Isso aqui implica dizer que meu y de z vai ser u de z multiplicado por g de z. Eu vou ter isso aqui, ó, expandindo em frações parciais, ó, eu vou ter isso aqui, ok? E calculando a transformada inversa, eu vou ter essa função de k aqui, ó, que corresponde à minha saída em tempo discreto, certo? A minha saída em tempo discreto. Agora, se eu for comparar graficamente, ó, observe que eu tenho aqui a saída em tempo contínuo e a saída em tempo discreto. Perceba que não há uma correspondência exata, ó, do sistema da resposta em tempo contínuo com a resposta em tempo discreto. Né? Por que isso deu certo? Por que funcionou direitinho, bonitinho no degrau, porém na rampa eu não tive um resultado tão exato? Né? A resposta é muito simples, pessoal. Isso aí se deve ao efeito, né, do segurador. Né? Então, por exemplo, segurar um degrau, você tem um resultado praticamente exato. Né? Então, considerando um segurador ideal, lógico. Então, eu tenho aqui um degrau, né, na entrada, isso aqui segurado, né, após o processo do DA, eu vou ter um degrau na saída. Já uma rampa não, ó. Lembra que ele segura o quê? O último valor, né? O segurador de ordem zero, ele mantém o último valor. Então, se eu tenho aqui um valor, né, quando isso passa pelo conversor DA, ele vai segurar o último valor, né? Aí depois, ele subiu, ó, segura o último valor, depois subiu, segura o último valor e por aí vai, ó, e por aí vai. Então, na rampa, quando passa por um processo, né, do tipo DA, uma interface do tipo DA, eu vou ter aqui na saída essa escadinha, digamos assim, certo? Então, isso gera aquela discrepância que a gente mostrou. Ok, pessoal? Então, com isso a gente finaliza essa parte relativa a sistemas amostrados. Né?
Vamos continuar falando um pouco, né, sobre sistemas amostrados. Agora vamos tentar mostrar um pouco alguns efeitos, algumas coisas que podem acontecer quando você amostra sinais, certo? Isso aqui é revisão também. Vamos rever, se vocês já viram em outras disciplinas, processamento de sinais, você vê isso com bem mais detalhes. A gente vai apenas rever aqui e analisar isso do ponto de vista de sistemas, tá? É basicamente isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos falar um pouco desse efeito aqui, chamado alíase em sistemas amostrados, né? Ou aliasing, como você queira chamar, tá? Aqui eu vou chamar de alíase, tá? Para a gente simplificar um pouco. Em sistemas lineares invariantes no tempo, contínuos, né? A gente sabe que quando eu tenho, né, imposto, né, a ele uma entrada do tipo senoidal, o sistema vai responder com a saída senoidal, né, com a mesma frequência, porém com amplitude e defasada, amplitude diferente e defasagem em relação à senoide de entrada, tá? Isso é verdade para sistemas lineares invariantes no tempo contínuos. Em sistemas amostrados, né, a coisa complica um pouquinho. Se eu tenho sinais, né, com determinadas frequências impostos a sistemas amostrados, né, o processo de amostragem, né, tudo isso aí vocês veem em teoria de amostragem, né, Neist, Shannon, né, vocês sabem que isso vai gerar sinais com novas frequências, tá? Então este efeito aí ele é conhecido como alíase, certo? Ou aliasing, sei lá, como você queira chamar. Então, para ilustrar esse efeito, vamos imaginar um sistema com a excitação senoidal, né, com uma frequência de 12 radianos por segundo. E eu vou amostrar, né, este sinal, né, com um período de amostragem de 0,5 segundos, né? Então, com isso eu vou ter uma frequência de amostragem, né, ômega-s, de 2π sobre t, ou seja, eu vou estar amostrando ele com uma frequência de 12,57 radianos por segundo. De cara a gente vê que isso é esquisito, né? Porque se eu tenho um sinal com uma frequência de 12 radianos por segundo e eu vou amostrar ele com uma frequência um pouco maior, do jeito que está aqui, ó, né, 12,50, isso aí, à primeira vista, a gente... Peraí, tem alguma coisa errada. Então, vamos analisar o efeito disso aí, ó. Então, está aqui o meu sinal original, ó, aqui o meu sinal original, certo? Tá? E aqui o meu sinal amostrado, tá? O sinal amostrado. Então, pelo gráfico, a gente nota o quê? Que a amostragem fez surgir um sinal com nova frequência. Certo? Tá? Ok? Então, isso é claro, né? Então, este sinal de frequência ômega, quando a gente amostrou ele com a frequência ômega-s, eu posso gerar componentes de frequência ômega-a dadas por ômega-a é igual a n ômega-s mais ou menos ômega, onde n é igual a 0, 1, 2, 3. Isso é teoria que vocês viram lá em processamento de sinais. Tá? Então, nesse exemplo, a amostragem criou uma componente de sinal com frequência ômega-a como sendo 12,57 menos 12, ou seja, criou um componente de frequência com frequência 0,7 radianos por segundo. O período desse sinal é, portanto, 11 segundos. Exatamente isso aqui que a gente viu. Então, eu gerei um componente de frequência com a frequência de 0,57 radianos por segundo. Tá? Então, é possível perceber que o processo de amostragem ele vai criar componentes de baixa frequência se o sinal a ser amostrado contiver frequências maiores que a metade da frequência de amostragem. Então, a frequência ômega-n, né, que é a ômega-s sobre 2, que é chamada frequência de Neist, que vocês bem conhecem, é um parâmetro importante em sistemas amostrados. Então, o teorema de amostragem de Shannon ele afirma que um sinal contínuo que não possua componentes de frequência superiores a ômega zero pode ser reconstruído a partir de suas amostras
se a frequência for superior a 2 vezes ômega zero. Então, para evitar o aliasing, é essencial que todas as componentes de sinal com frequência de Nyquist sejam removidas antes que o sinal seja mostrado. E isso é feito através do emprego de filtros, Então, os filtros que removem os componentes de alta frequência dos sinais são chamados de filtro anti-aliasing, Então, a escolha do período de amostragem é um aspecto muito importante. Em engenharia de controle, usualmente, a gente escolhe o período de amostragem através de uma correlação com aspectos temporais do sistema. Então, se o sistema ele é rápido ou se o sistema ele é lento, o período que eu vou amostrar, por exemplo, a saída daquele sistema, isto, digamos assim, deve guardar uma relação com a características e aspectos temporais daquele sistema. Tá bom? A gente não, como objetivo aqui, não é trabalhar com escolha de período de amostragem, certo? A gente não vai entrar em muitos detalhes com relação a isso. Isso você vê com mais profundidade em modelagem experimental, você vê isso com mais ênfase, escolha do período de amostragem, identificação de sistemas, Agora, vamos falar um pouquinho sobre modelos discretos em espaço de estados, ok? Vamos falar um pouquinho sobre modelos discretos de espaço de estados. Então, basicamente, eu quero escrever uma equação, Eu quero escrever uma equação com espaço de estados discreto, e eu vou fazer isso a partir do meu modelo contínuo. Então, como é que eu faço para, a partir de um modelo contínuo, achar uma representação discreta em espaço de estados, certo? Então, basicamente, é isso aí que a gente vai tentar fazer a partir de agora. Então, para fazer isso, pessoal, o que a gente vai fazer é o quê? Para fazer isso, a gente vai pegar a solução da equação, em tempo contínuo, que a gente viu, nas aulas anteriores, aquela equação que envolve aquela integralzinha de convolução que a gente tentou fugir um pouquinho dela, mas eu disse, olha pessoal, a gente vai usar isso mais na frente, quando a gente estiver trabalhando com a parte de sistemas discretos, lembram disso? Pronto, então a gente vai tentar, a partir daquela equação, obter uma representação discreta. Então como é que a gente vai fazer isso? Basicamente a gente vai pegar a equação de estado, no tempo, x de t igual a que a gente viu, e vamos tentar aplicar ela, num intervalo de tempo que a gente conhece, que é entre um período de amostragem e outro, e a gente vai tentar achar esta solução, Então, vamos introduzir isso agora, a gente vê isso e a gente encerra a aula de número 7, Então, seja o sistema descrito pelo modelo contínuo no espaço de estados. Então, eu tenho aqui, modelo contínuo, vocês já conhecem, x ponto é igual a x mais du, sistema linear, invariante no tempo, y é igual a cx mais du. Então, se vocês lembrarem, na equação anterior, a gente escreveu a solução x de t na forma de uma integral de convolução envolvendo φ de t, onde φ de t, para mim, a gente sabe que é E elevado a AT, onde a gente fez esse cálculo usando quem? O teorema de Cayley-Hamilton, certo? Então, aplicando aquela equação, considerando t de k como sendo k vezes tzão, eu estou considerando um tempo discreto, e que o sinal de entrada é constante e igual a U de K até o próximo período de amostragem, então durante o período, vou considerar T neste intervalo de tempo aqui, a equação contínua, eu tenho T variando de T0 até T qualquer, até um T qualquer, ou variando de zero, se eu considerar que o meu tempo inicial é zero, variando de zero até um tempo qualquer. Aqui eu vou considerar um T
variando de um t de k até um t de k mais 1, ou seja, entre um período de amostragem e outro. Então, o meu vetor de estado é dado por x de t, né? É igual a φ de t menos tk, né? Φ é aquela, né? Φ de t é elevado a at, né? Que multiplica x, né? Aqui eu teria originalmente a condição inicial, né? X de t de k, eu estou considerando que eu estou nesta condição inicial, mais integral de t de k até t de φ de t menos tal, de tal, b, u de t de k, né? Ou seja, eu estou aplicando esta equação, né? É a solução válida, né? De x de t neste período de tempo aqui, ó, neste período de tempo. Tá bom? Eu vou fazer uma pequena mudança de variáveis para que eu facilite alguns procedimentos matemáticos que eu vou precisar fazer aqui, para que as coisas fiquem dentro dos intervalos de tempo que eu desejo, tá? Então, vou impor esta nova variável aqui, ó, sigma, como sendo t menos tal, né? De forma que d tal seja igual a menos d sigma, tá? Então, neste caso, quando eu faço isso, eu vou impor, tá, uma mudança, né, nas minhas variáveis, né, nos meus limites de integração, certo? Então, com isso, eu vou ter que x de t, né, vai ser igual a φ de t menos tk, que multiplica x de t de k, mais, agora eu vou mudar meu intervalo de integração, tá? Vou ter a integral de t menos t de k até zero, φ de sigma, né? É a mudança, onde eu tiver t menos tal, eu vou escrever como sigma, né? É φ de sigma menos, né, d sigma, b, u de t de k. Certo? Ok? Percebam que eu também posso fazer uma inversão nesse limite, né? Nesse limite eu posso, vocês lembram lá do cálculo, eu posso inverter os limites de integração desde que eu mude esse sinal aqui, ó. Então, eu inverti os limites de integração e mudei o sinal de forma que eu tenha esta integral aqui, tá? Ao invés dessa, né? Esse sinal aqui foi mudado, ok? Então, tenho esta equação agora. Então, esse é o meu x de t, né, válido para t entre t de k e t de k mais 1. Tá? Agora, se eu aplicar esta mesma equação no próximo período de amostragem, por exemplo, eu quero aplicar ela quando t for igual a t de k mais 1. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou ter, eu tenho a partir dessa equação aqui, tá? Então, eu tenho x de t de k mais 1 vai ser igual percebam, essa equação ela é válida dentro de um intervalo, né, de t de k até t qualquer. Agora, se eu quero ela aplicada a t de k mais 1, eu vou ter que x de t de k mais 1 vai ser igual a φ de t de k mais 1 menos t de k, que multiplica x de t de k, integral de 0 a t de k mais 1 menos t de k, que multiplica φ de sigma, d sigma, b, u de t de k. Certo? Agora, olha só, a gente sabe que t de k mais 1 menos t de k é tzão, é o nosso período de amostragem. Então, onde eu tenho aqui t de k mais 1 menos t de k, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, φ de tzão, né? Ok? E aqui eu vou ter integral variando de 0 até tzão. Né? Então, x de t de k mais 1 é igual a φ de tzão, que multiplica x de t de k, mais integral de 0 até tzão, φ de sigma, d sigma, b, u de t de k. Certo? Ou então eu posso pegar essa expressão e dizer simplesmente o seguinte, ó, escrever ela em tempo discreto, né? X de k mais 1, onde x de k mais 1, né, é o meu x no período de amostragem seguinte, que equivale a exatamente isso aqui, ó, x de t de k mais 1. Isto aqui vai ser igual a uma certa matriz que eu estou chamando de A barra, né, onde esta matriz vai ser φ de tzão, ó, φ de tzão, que é E elevado a tzão, né? Isso aqui a gente pode calcular via Cayley-Hamilton, tá? Por exemplo, é uma das formas de se fazer, mais uma certa matriz B barra,
né? Onde essa matriz é quem? Ela é esta função aqui, ó, integral de 0 até tzão, que multiplica φ de sigma de sigma b, certo? Como a gente sabe que φ de sigma é E elevado a sigma, isso é integral de 0 até tzão, E elevado a sigma de sigma b, né? Então, mais um certo b barra, onde isso aqui para mim é b barra, né? Que multiplica u de k, ó, u no instante k, no instante atual. Né? Então, o que é que eu fiz? Eu escrevi uma equação de estados, ó, discreta, né? Ou seja, o meu estado no próximo instante de amostragem é igual a uma matriz A multiplicada pelo meu estado atual, no instante k, mais uma matriz B barra, que multiplica a entrada no instante atual, que é o meu U de T de K. Certo? Então, essa é a minha equação de estados. E o meu Y de K eu não tenho mudança, visto que para que eu obtenha uma sequência de saída, basta multiplicar a matriz C, né, pelo meu estado discreto. Eu vou ter, né, a minha sequência de saída, mais a minha matriz D, né, se ela houver, se ela não for nula, né, multiplicado pela minha sequência de entrada, né, pela minha sequência de entrada, tá? Aí vem a pergunta: e como é que a gente calcula esse B barra? Eu tenho uma integral de uma exponencial matricial, né? Eu tenho uma integral de uma exponencial matricial. Pessoal, isso aqui, a integral, se uma exponencial matricial é uma função, a integral dela também vai ser uma função. Se ela também é uma função, eu posso aplicar o quê? O teorema de Cayley-Hamilton. Então, da mesma forma que a gente vai aplicar o teorema de Cayley-Hamilton aqui, a gente vai aplicar o teorema de Cayley-Hamilton aqui também, certo? Ok? Então, eu vou encerrar esta aula de número 7 por enquanto, tá? E na aula de número 8 a gente vai trabalhar um exemplo de como que a gente pega um sistema contínuo, né, e acha, né, em espaço de estados, e acha uma representação discreta em espaço de estados. Ok? Então, bons estudos para vocês.